Imagine o futuro, não daqui a 10, 20 ou 50 anos, mas daqui a 1000 anos. Como será o mundo em que vivemos? Quais avanços tecnológicos, biológicos e sociais transformarão a humanidade em algo que mal conseguimos reconhecer hoje? Neste vídeo, vamos explorar algumas das possíveis realidades da humanidade daqui a 1 milênio. Prepare-se para uma jornada incrível através do tempo. A tecnologia já transformou radicalmente a maneira como vivemos. Mas ao olharmos para o futuro, especificamente daqui a 1000 anos, podemos apenas imaginar a extensão dessa transformação. A evolução tecnológica não se limitará a pequenos avanços. Ao contrário, ela poderá gerar cenários onde as máquinas se tornam indistinguíveis dos humanos. Imagine um mundo em que a inteligência artificial não apenas auxilia, mas também toma decisões em áreas fundamentais da vida humana, desde a gestão da saúde pública até a formulação de políticas que moldam a sociedade. As IAs poderão analisar dados complexos em frações de segundo, otimizando recursos e criando soluções inovadoras para os problemas mais prementes da humanidade. Uma das inovações mais fascinantes que podemos esperar é o teletransporte. Este conceito, que hoje parece uma ideia de ficção científica, pode se tornar uma realidade tangível. Imagine poder se deslocar instantaneamente de um ponto a outro do planeta, eliminando as barreiras geográficas que ainda nos separam. Com o teletransporte, o tempo de viagem deixará de existir como uma limitação, permitindo que as pessoas se conectem de maneira instantânea e global, promovendo um intercâmbio cultural e econômico sem precedentes. Mas o futuro não se limitará a nosso próprio planeta. A tecnologia de teletransporte pode também abrir as portas para a exploração de outros mundos, permitindo que os humanos viajem entre estrelas e talvez até colonizem sistemas solares distantes, expandindo nosso horizonte e nossa compreensão do universo. Além disso, a bioengenharia e a tecnologia cibernética podem levar à criação de corpos biônicos. A noção de mortalidade, como a conhecemos, pode ser radicalmente alterada. Imagine uma realidade onde humanos possam optar por transferir suas consciências para corpos mecânicos ou digitais, efetivamente superando a morte física. Essa ideia não apenas desafia a nossa compreensão de vida e morte, mas também abre um leque de questões éticas e filosóficas. Poderíamos viver indefinidamente, experimentando diferentes existências, cada uma adaptada às necessidades e desejos do momento. Em um mundo assim, a identidade e a experiência humana se tornariam maleáveis, permitindo um reinício contínuo e uma reinterpretação do que significa ser humano. Esse futuro da tecnologia não apenas expandirá nossas capacidades, mas também nos forçará a reavaliar nossa própria essência, nossa moralidade e nossa relação com o mundo ao nosso redor. À medida que a tecnologia avança, é fundamental que também evoluamos em nossos valores e na forma como interagimos com as inovações que criamos. À medida que avançamos para o futuro, não é apenas a tecnologia que se transformará. A própria biologia humana também está prestes a passar por uma revolução sem precedentes. Hoje, a engenharia genética já está alterando o panorama da medicina e da biologia. Mas o que podemos esperar para as próximas gerações? No horizonte, vislumbramos um mundo onde a modificação genética não apenas elimina doenças hereditárias e congênitas, mas também prolonga a vida humana de maneiras que antes pareciam impossíveis. Imagine a capacidade de reverter o envelhecimento celular, permitindo que as pessoas não apenas vivam mais, mas também vivam com qualidade e vitalidade. Mas o que significa ser humano em um mundo onde podemos manipular nossa própria genética? Será que, ao nos aventurarmos em ambientes espaciais, nossas formas físicas e biológicas mudarão? A redução da gravidade pode levar a adaptações surpreendentes. Por exemplo, nossos músculos e ossos podem se tornar mais leves e flexíveis, permitindo que nossos corpos se ajustem a longas jornadas interplanetárias. Ao longo de 1000 anos, seremos uma espécie que não apenas se adapta à Terra,
mas também se transforma para prosperar nas condições inóspitas de Marte ou em mundos ainda mais distantes. Além disso, a bioengenharia nos permitirá manipular o DNA com precisão extraordinária, criando seres humanos com capacidades além do que consideramos normal. Imagine indivíduos com inteligência superior, capazes de processar informações e resolver problemas com uma eficiência que hoje não podemos imaginar. Essas alterações genéticas também podem incluir habilidades sensoriais aprimoradas, permitindo que as pessoas percebam o mundo de formas novas e emocionantes, como ver no espectro ultravioleta ou ter sentidos auditivos que capturam frequências que escapam à percepção humana atual. Não só isso, mas essa evolução pode nos dar a capacidade de sobreviver em condições extremas, como altas radiações ou temperaturas extremas que hoje consideramos insuportáveis. Poderíamos ter células que resistem ao desgaste do tempo ou sistemas imunológicos que se adaptam rapidamente a novos patógenos, tornando-nos praticamente invulneráveis a doenças. Com essas mudanças, surgiria a questão: qual seria a definição de humanidade? Seríamos ainda humanos, ou teríamos evoluído para algo além, incorporando aspectos que hoje consideramos ficção científica? Essas modificações não vêm sem dilemas éticos. O que significa ser natural? Onde traçamos a linha entre aprimoramento e manipulação? À medida que mergulhamos nesse futuro de possibilidades biológicas, precisamos considerar não apenas o que podemos fazer, mas também o que devemos fazer. O futuro da evolução humana está repleto de promessas e desafios, e cabe a nós decidir como moldaremos essa nova era da biologia. À medida que avançamos para o futuro, a sociedade como a conhecemos experimentará transformações radicais e profundas. Daqui a 1000 anos, as barreiras geográficas e políticas que dividem as nações podem ser apenas memórias de um passado distante. A globalização não será apenas uma realidade econômica, mas um fenômeno social que promoverá um senso de unidade e cooperação entre todos os seres humanos. Imagine um mundo onde as culturas se entrelaçam harmoniosamente e as diferenças são celebradas como uma rica tapeçaria de experiências humanas. As nações e fronteiras, que antes definiram identidades e divisões, podem se dissolver, criando uma sociedade verdadeiramente global. O conceito de cidadania poderá se expandir, permitindo que as pessoas vivam, trabalhem e se conectem livremente em qualquer parte do planeta, criando um novo sentido de pertencimento. Nesse novo cenário, uma economia pós-escassez pode emergir. Graças aos avanços tecnológicos e à inteligência artificial, a produção de bens e serviços será tão eficiente que as necessidades básicas de todos serão atendidas. A produção em massa de alimentos, água potável, energia limpa e habitação acessível não será apenas um sonho, mas uma realidade alcançada. Essa transformação pode eliminar a pobreza e reduzir drasticamente as desigualdades sociais, criando um ambiente onde cada indivíduo tem a oportunidade de prosperar. Mas a sociedade do futuro não se limitará apenas a aspectos materiais. Poderemos viver em uma civilização totalmente conectada, onde a realidade virtual será indistinguível da realidade física. Imagine ambientes digitais ricos e imersivos, onde as pessoas podem interagir e criar, formando laços sociais profundos e significativos. Aqui, indivíduos poderão moldar suas identidades e experimentar vidas alternativas, explorando novos mundos e possibilidades de existência que antes eram inimagináveis. Nesta nova era, as comunidades poderão se formar com base em interesses e paixões, em vez de localização geográfica. As redes sociais evoluirão para se tornarem plataformas que fomentam a empatia e a colaboração, superando o superficialismo que muitas vezes as caracteriza hoje. A arte, a educação e a cultura se transformarão em experiências compartilhadas que atravessam fronteiras, enriquecendo a vida de todos e criando um legado coletivo. Entretanto,
É importante considerar que essa evolução trará desafios. A interconexão global pode gerar tensões, à medida que diferentes culturas e valores colidem. A ética em torno da tecnologia, como a privacidade e a segurança, se tornará uma questão central. O equilíbrio entre liberdade individual e responsabilidade coletiva será uma discussão vital na sociedade futura. Daqui a 1000 anos, a Terra pode não ser o único lar da humanidade. A exploração espacial, impulsionada por avanços tecnológicos e pela necessidade de expansão, pode nos levar a colonizar planetas como Marte. Imagine megacidades interligadas, com estruturas projetadas para resistir às duras condições marcianas, incluindo tempestades de areia e radiação intensa. Colônias que não apenas sobrevivem, mas prosperam, utilizando a biotecnologia para cultivar alimentos e criar um ecossistema sustentável. A terraformação de Marte pode se tornar uma realidade, um processo complexo que envolve a alteração da atmosfera e da superfície do planeta para torná-lo habitável. Cientistas e engenheiros trabalharão incansavelmente para aquecer o planeta, introduzir água e até mesmo criar uma atmosfera respirável. Imagine um dia em que Marte seja um planeta vibrante, com florestas e rios, e onde a humanidade possa chamar de lar. Mas nossa ambição pode ir além do sistema solar. À medida que tecnologias de viagem interestelar se desenvolvem, poderemos alcançar outros sistemas estelares, como Alpha Centauri. Naves espaciais equipadas com propulsão de última geração, como motores de fusão ou até mesmo tecnologia de dobra, podem permitir que exploremos novos mundos, abrindo as portas para um universo repleto de possibilidades. E enquanto nos aventuramos pelo cosmos, a grande questão é: encontraremos outras formas de vida? Se existirem civilizações alienígenas, como será nosso encontro? Podemos imaginar cenários em que somos capazes de estabelecer diálogos pacíficos e colaborações, trocando conhecimento e tecnologia com seres de outras partes do universo. No entanto, também existe a possibilidade de que sejamos vistos como invasores ou concorrentes em uma vasta galáxia repleta de recursos e oportunidades. A forma como interagimos com essas civilizações pode determinar não apenas o nosso futuro, mas o futuro do próprio cosmos. Estamos preparados para nos tornarmos cidadãos interplanetários e, eventualmente, galácticos? O espaço não será apenas um novo lar, mas também um novo campo de desafios e oportunidades, que exigirá de nós uma ética expandida, uma nova visão de coexistência e uma responsabilidade coletiva em relação ao universo que habitamos. Apesar das maravilhas tecnológicas que podemos vislumbrar no futuro, também devemos encarar uma realidade sombria: os riscos associados ao crescimento exponencial da tecnologia. À medida que avançamos em áreas como inteligência artificial e biotecnologia, surgem desafios éticos e existenciais que não podemos ignorar. A inteligência artificial, se não for regulamentada adequadamente, pode evoluir de maneiras que não conseguimos prever. Imagine um mundo onde sistemas autônomos, inicialmente programados para servir à humanidade, se tornam incapazes de seguir diretrizes éticas, levando a decisões que podem colocar em risco a vida humana. A ideia de uma IA que prioriza a eficiência sobre a compaixão não é tão distante. Sem supervisão adequada, essa tecnologia pode gerar consequências catastróficas, como a utilização de drones de combate fora de controle ou algoritmos que manipulam informações e comportamento social. Além disso, a manipulação genética pode abrir um abismo de desigualdades. Se apenas uma elite tiver acesso às tecnologias de edição genética, poderíamos criar uma sociedade de super-humanos que marginaliza aqueles que não podem ou não querem participar desse avanço. Essa desigualdade poderá gerar conflitos sociais sem precedentes e exacerbar tensões já existentes, resultando em um mundo dividido entre os geneticamente modificados e os não modificados. Os desastres ecológicos também são uma preocupação crescente.
O planeta Terra enfrenta desafios urgentes, como as mudanças climáticas, que já estão causando eventos climáticos extremos, desertificação e perda de biodiversidade. Se não adotarmos práticas sustentáveis e respeitarmos os limites do nosso planeta, podemos empurrar o ecossistema para um ponto de não retorno, onde a vida, como a conhecemos, poderá ser drasticamente alterada. A extinção de espécies não é apenas uma tragédia ambiental, é uma perda irreparável de diversidade genética e cultural que impactará gerações futuras. Esses problemas não só ameaçam o nosso planeta, mas também forçam a humanidade a contemplar a possibilidade de deixar seu lar ancestral. Se o ambiente se tornar insuportável, seremos forçados a buscar novos mundos, enfrentando os perigos do espaço e os desafios da adaptação em ambientes alienígenas. No entanto, essa migração não resolverá os problemas que criamos. Pelo contrário, pode apenas replicar nossos erros em novas fronteiras. Se a humanidade não aprender a equilibrar o progresso com a responsabilidade e a ética, corremos o risco de enfrentar crises existenciais profundas. As consequências de nossas ações podem se voltar contra nós, levando a uma luta pela sobrevivência não apenas em nosso planeta, mas em todo o cosmos. O futuro não é apenas uma tela em branco, ele é o reflexo das escolhas que fazemos hoje. O futuro da humanidade daqui a 1000 anos é um vasto e intrigante mistério, repleto de possibilidades infinitas e incertezas. Embora não possamos prever com precisão como será nosso mundo, é inegável que a evolução, tanto em termos tecnológicos quanto biológicos, será não apenas inevitável, mas também exponencial. As mudanças que estão por vir na forma como vivemos, pensamos e interagimos com o cosmos têm o potencial de transformar profundamente a nossa realidade. A grande questão que paira no ar é: seremos os arquitetos de nossa própria ascensão, nos tornando deuses de nossas criações, capazes de moldar a vida e a matéria ao nosso redor? Ou, por outro lado, corremos o risco de sermos superados e até mesmo subjugados pelas inteligências que desenvolveremos? Em um mundo em que a tecnologia pode se tornar uma extensão de nós mesmos, o equilíbrio entre criação e controle se tornará cada vez mais delicado. Uma coisa é certa: o futuro será moldado pelas escolhas que fazemos hoje. Nossas decisões sobre ética, responsabilidade e sustentabilidade definirão se caminhamos em direção a um mundo utópico de harmonia e abundância ou se nos dirigimos a um cenário distópico, marcado por conflitos e desafios sem precedentes. E você? O que pensa sobre o futuro da humanidade? Quais são as suas visões e preocupações em relação a esse futuro fascinante? Deixe seu comentário abaixo e vamos continuar essa discussão, compartilhando ideias e perspectivas. A sua opinião é essencial para entendermos juntos os rumos que podemos tomar. Até a próxima! Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal, curtir e compartilhar com seus amigos. Acompanhe mais conteúdo sobre o futuro da humanidade e outros temas intrigantes. Até o próximo vídeo.